A pensão alimentícia se extingue com 18 anos? Não, a pensão alimentícia não se extingue aos 18 anos. O que é contrato de namoro? Contrato de namoro... Isso existe. Contrato de namoro. Isso existe e é muito importante. No direito temos um problema, temos uma solução. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito Pontuado. Esse é o nosso episódio 2 e estamos aqui para poder conversar um pouco com vocês. Meu nome é Lorena Itaboraí. Meu nome é Nadine Ramos. E aqui estamos para poder responder algumas perguntas que a gente separou aqui, perguntas que são frequentes de clientes, né? E pessoas da área de direito que trazem bastante. Então, esse é o nosso intuito hoje. Vamos lá? A gente sempre começa assim, né? O que acontece quando você sente que seu advogado não está sendo transparente? Como você pode agir para não ser pego de surpresa? Eu acho que isso a gente volta para uma questão de antes, né? Para poder escolher quem vai ser seu advogado. Então, a primeira coisa que você precisa buscar num advogado é ter uma relação de confiança. Então, se você está sentindo isso, é algum problema ali que está tendo lá de trás que faltou. É uma falta lá de trás. Então, ter uma relação de confiança é buscar comunicação. Então, se você está sentindo isso, você já tem um advogado, você sente isso, busque a comunicação. E se você não está tendo a comunicação, aí sim, talvez seja o caso de buscar algum outro advogado. Né? É uma coisa que a gente traz muito aqui, a gente conversou também antes, né? Sim. Se você não tem uma relação de confiança, não tá tendo essa confiança com a gente prefere que busque um outro profissional. Né? A gente zela por isso, então a gente busca uma relação de confiança e transparência. Isso é importante, né? Vamos para o próximo? Próximo. Tá, deixa eu ver aqui para você. Porque um advogado ágil pode ser a chave para o sucesso do seu processo e como isso pode mudar os resultados no seu caso? Um advogado ágil é aquele advogado que ele acompanha o processo, que ele te traz as informações e o que eu acho, né, que eu entendo o mais importante de tudo é buscar as atualizações do processo junto ao balcão virtual, pedir a movimentação, despachar com o juiz, buscar o junto dos recursos, despachar com o desembargador, né? Ter essa relação com o juiz do processo, buscando essa movimentação. Porque hoje, ainda que o judiciário tenha essa morosidade, a gente tem mecanismos, o advogado tem mecanismos de buscar essa celeridade processual junto ao judiciário. Então, esse vai ser um advogado ágil. Então, assim, em outros casos também, buscar um acordo, né, se for benéfico pro teu cliente, ele estiver disposto a isso. Também é uma forma de agilidade processual. Então, a gente tem diversas formas hoje de fazer um processo ser ágil, né, e não tão moroso, que depende do advogado. Tem uma parte que depende do judiciário, né? É. Essa parte aí a gente não pode controlar muito, né? Mas por mais que a gente busque de comunicação com eles também, né? Acho que comunicação é a chave de tudo, né? E deixar o cliente ciente dessa morosidade, né? Até onde depende do advogado e até onde o advogado fez a parte dele, né? Tanto que aqui no escritório a gente fala, olha, não tenho como depender, não tenho como te prometer sobre tempo, mas da minha parte eu consigo te prometer. Agora, da parte que depende do judiciário, isso a gente não tem como prometer. Sim. Próximo, então. O que a maioria das pessoas não sabe sobre a pensão alimentícia e o que deve ser levado em conta para que tudo seja justo para ambas as partes? Isso é bom. O que eu acredito que a maioria das pessoas não saiba sobre a pensão alimentícia é que, primeiramente, ela deve ocorrer dentro do âmbito da justiça, né, do judiciário, e que... Sair do acordo de boca, né? Exatamente. Então, a gente não tem a validade jurídica, né, as pessoas elas não têm uma segurança quando fica dentro do acordo informal do pai, da mãe, enfim, ali dos genitores. Isso porque, uma vez que descumprido esse acordo informal, a gente não tem a segurança de buscar o valor que foi prometido ali de forma informal. Né? Então, ele precisa ser estabelecido dentro do âmbito judiciário. Uma vez que o juiz fixa esse valor, e esse valor pode ser revisto a qualquer tempo, desde que, de acordo com os parâmetros, tanto de quem paga quanto de quem recebe esses valores. Então, se uma vez esse valor foi fixado e hoje não se encontra mais dentro da realidade para a criança que recebe esse valor, ele pode ser revisto a qualquer tempo.
Sim. Agora até me surgiu uma pergunta que eu nem anotei aqui, mas que eu comecei a pensar aqui, que é importante a gente colocar, né? A gente quebrar com tabus que talvez muitos já tenham ouvido, mas a gente traz aqui novamente, né? E a primeira coisa que eu já vou te trazer para você nos responder é a diferença de guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda Perfeito. compartilhada exime a pensão alimentícia? Não, Vitor. A gente recebe muitas pessoas aqui Sim. no escritório que chegam até nós com essa dúvida. Ah, se eu tiver a guarda compartilhada, então não preciso mais pagar Sim. pensão, ou então a guarda compartilhada vai tomar a minha filha, o meu filho, né? Vai tirar a minha filha ou o meu filho de mim, e isso também é um mito, né? Então, quando a Sim. gente fala de guarda compartilhada, a gente tem, na verdade, o pai e a mãe, né? Ambos os genitores, tomando as decisões em conjunto da criança. E não essa decisão, né, de levar a criança ou tomar a criança, né? Então, a guarda unilateral, ela prevê que um só dos genitores vai tomar as decisões importantes da criança. Então, essa é a principal diferença de ambas as guardas, né? A guarda compartilhada precisa necessariamente de ambos os genitores tomando Sim. as decisões da vida da criança, e a guarda unilateral, apenas um deles tomando as decisões da vida da criança. O que a gente precisa ter em consideração aqui também é que a guarda compartilhada necessariamente precisa prever um lar de referência para a criança. Então, aquilo que a gente vê da criança ficar pulando de casa em casa, isso se chama uma guarda alternada. E não é saudável, né? Não é nem comumente fixado aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa ter isso fixado na guarda compartilhada. Se vai ficar com qual dos genitores, né? Para que a criança sinta que uma das casas dela seja onde ela se sinta em casa. Então, aonde é que ela vai ter a rotina dela principal. É importante até a gente pensar que tem pessoas que não acreditam nisso, na residência fixa, mas é algo que a gente gosta muito, né? Pra justamente evitar uma criança de mochila, né? Como diz. Exatamente. Evitar a criança mochileira. Já ouvi gente falando assim. Isso. Porque a guarda compartilhada, então 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. Aí vai. E a gente vê isso com prejuízo, né? Porque a criança precisa ter um lar de referência, como já diz o nome, né? A gente Ter acredita vínculo, nisso, né? isso funciona muito bem. Sim, né? Na prática isso é claro, né? Também vai ter o outro quartinho dela ali, enfim, isso é saudável, isso é necessário também. Mas é importante ter uma rotina, e para ter uma rotina precisa ter esse lar de referência, né? Então a gente gosta bastante de lutar por isso, né? Nos processos. Exatamente. Vamos para a próxima. Porque muitas separações acabam se tornando uma verdadeira guerra judicial, quando poderiam ser resolvidas de forma amigável. Eu vou responder a mesma coisa, né? De qualquer problema que tem, né? Comunicação. É a falta de comunicação. Por isso que hoje em dia tem o Sejusc, né? Que é um dos institutos que o judiciário criou. Que o Sejusc, para quem não sabe, é um... Como é que eu digo? É um local, vou colocar dessa forma para poder ficar mais fácil, em que pessoas, advogados, muitas das vezes, eles se vinculam ali para poder mediar uma audiência entre as partes e tentar buscar um acordo, né? Eles iniciam ali explicando a importância da comunicação, que é justamente esse problema, e é justamente por isso, né? Criaram o Sejusc para poder visar essa comunicação e evitar um litígio processual. Porque a maioria das vezes, e principalmente processos de família, acho que, nossa, 90% deles é uma falta de comunicação. São pais, muitas das vezes, buscando, nos casos de família, em relação à pensão, guarda, enfim. Muitas das vezes são pais pensando em si, querendo provar algo à custa da criança. E às vezes não percebem isso também. Querendo, às vezes, só ter acesso à criança. Isso. Querendo ter a posse da criança para poder provar alguma coisa. Então, às vezes, nem é nem o judicial que vai resolver aquilo ali, né? Exato. Isso a gente chama de lide social, né? Isso. Quando nem mesmo a resolução de um processo judicial consegue ter a resolução do problema, né? O problema é muito mais profundo, tem questões psicológicas ali, questões sociais que não são capazes de resolver o problema, né? Então a gente precisa sim dessa comunicação, precisa sim ter essa consciência tanto do pai,
da mãe, né, dos litigantes do processo, Sim. para que a gente tenha essa resolução do problema. Sabe que quando eu fiz o meu TCC, que eu fiz sobre alienação parental, hoje em dia eu tenho vários pontos para trazer sobre isso, mas o meu TCC foi sobre alienação parental e abandono parental. Foi uma coisa bem diferenciada, assim. Abandono afetivo e parental, enfim. Quando eu trouxe isso, eu conversei com uma psicóloga lá atrás, até coloquei lá. E a psicóloga começou a entrevista, quando eu fui conversar com ela, dizendo que se tivesse realmente uma análise psicológica dentro dos processos, do início de um processo de família, 80% deles teriam finalizado. E ela me mostrou casos que ela fez isso. E realmente... Incrível. Eu achei isso incrível, agora me veio. Então, inclusive, tem que trazer ela depois aqui, viu? E hoje em dia, a lei de alienação parental, ela tá com um pedido de revogação, inclusive, né? Sim. Até porque ela é uma lei super polêmica que trouxe prejuízo para muitas das mães, em razão de pais quererem buscar a guarda dos filhos, né? E usar em prejuízo das mães a lei de alienação parental. Ou ao contrário também, né? A gente diz isso porque na maioria das vezes a gente vê nesse caso. Exato. Mas pode ser um pai usando disso, ou uma mãe usando disso. Exatamente. Né? Então, tem vários pontos pra gente trazer sobre esse assunto também, né? Assunto polêmico. Vamos pra próxima. Deixa eu te trazer agora. Tá. O que realmente define a guarda de filhos? Isso a gente conversou. Né? Quem decide quem ficará com as crianças e qual o impacto disso na vida deles? Nossa! A gente vai bem adiante aqui. A gente vai adiante isso. Quando a gente fala em comunicação, né, que a gente já trouxe, é sempre melhor quando a gente consegue trazer um cenário de acordo, né, no processo. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Sim. Mas a gente sempre busca trazer isso para os nossos clientes, né? Quanto mais a gente conseguir um cenário de resolução para o processo, melhor. Porque é muito melhor que as partes consigam resolver sobre as próprias vidas do que o juiz. Sim. Claro, nem sempre isso é possível e a gente entende sobre isso. Quando uma decisão não é benéfica, é possível recorrer dessa decisão. Mas um cenário em que a gente consegue entrar numa audiência de conciliação, fazer o acordo entre as partes, buscar ali um regime de guarda que fique benéfico tanto para a parte autora quanto para a parte ré, o melhor dos cenários, né? Porque quem melhor do que eles mesmos, né? Sim. Autores e partes ali do processo para resolver sobre a própria vida, né? Sobre os próprios filhos, do que senão eles mesmos. Quando isso não é possível, sim, quem resolve e quem decide sobre a guarda é o juiz. Isso aí me lembrou um ponto, né? De a relação de confiança que a gente tem que ter com o cliente é dele com a gente para poder nos falar sobre tudo. Exatamente. Isso é importante, né? Porque chegar com um cliente numa audiência, ele não contou alguma coisa, a gente descobrir na hora. Isso já te aconteceu, né? No caso, como advogada dativa, né? Isso. Não estava atuando como dativa ali, enfim. Aconteceu isso e eu não vou fazer diferente ali. Aconteceu alguma coisa ali. Eu não vou mentir pra você. Eu tô querendo te ajudar, né? A gente precisa buscar isso com o cliente, né? A sinceridade de trazer... Se trouxe um fato e a gente não concorda com aquilo ou tem que ser ajustado, a gente vai trazer a realidade. Né? Então, também as consequências de qualquer coisa, o que a gente pode fazer. Então, a gente precisa alinhar isso antes de uma audiência, antes de uma sentença, pra gente poder trazer essas provas, seja lá o que for. A gente precisa dessa comunicação. Não é só um casal na questão de família, ou filhos, irmãos, inventário, enfim, seja lá qual for a questão no âmbito familiar. Mas, principalmente, a comunicação advogado-cliente, para a gente poder estar ciente do que a gente vai tratar nesse processo. E não lidar com surpresas, que aí como é que a gente vai fazer, né? Vamos ter que retroceder um pouquinho e começar a conversar de novo. Isso é um retrabalho. E é ruim para a pessoa também, né? Então, comunicação, sinceridade. A gente está aqui para poder ouvir nosso cliente, poder... não, né, um espaço de julgamento, né? Isso é algo que a gente fala bastante. A gente tenta até organizar o nosso escritório para um ambiente acolhedor. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa venha aqui, converse com a gente, seja sincera, traga, olha, aconteceu isso, e ouça da gente com sinceridade também e acolhimento o que a gente pode fazer e para poder abraçar aquela causa, né? Então, isso tem que ser construído desde quando entra naquela porta até o fim de um processo, né? Exato. Tá, vou te perguntar uma coisa que me veio aqui agora, uma coisa. Isso daí, nem anotei, mas me lembrei aqui. A pensão alimentícia se extingue com 18 anos? Não, a pensão alimentícia não se extingue aos 18 anos. Isso aí a gente já ouviu várias vezes aqui, inclusive. Já, a gente até quando atende as
representantes legais de crianças que recebem pensão alimentícia, né? Seja naquele momento mãe ou até mesmo um pai que esteja recebendo pensão alimentícia naquele momento, a gente sempre explica que a pensão alimentícia não se extingue aos 18 anos, né? É um fato comumente pensado, né, pelas pessoas que fazem o pagamento da pensão alimentícia, a gente já deixa a pessoa ciente de que não vai ser no aniversário da criança de 18 anos que vai ser o último pagamento a ser recebido, né? A gente tem diversos fatores que são necessários a serem cumpridos, e para que uma pessoa venha a parar de pagar a pensão alimentícia, ela necessariamente precisa ingressar com um processo de exoneração da pensão alimentícia, né? Então, deve ser do interesse de quem paga a pensão alimentícia ingressar na justiça com este pedido, né? E precisa ser autorizado pelo juiz a suspensão do pagamento da pensão. Outra pergunta que eu pensei aqui agora também: quais provas eu devo trazer para poder ajustar o valor da pensão? Isso muita gente pergunta. Como uma mãe ou com um pai, enfim, vamos ver. Coloca, responde aí, o que tem que ser trazido? Se a gente tem para esse processo, né, se chama uma revisional de alimentos. Então, tanto para aumentar esse valor quanto para diminuir esse valor, a gente precisa trazer as provas coerentes para cada caso, né? Sim. Então, se eu quero aumentar esse valor, eu preciso trazer provas coerentes de que o valor que antes era recebido já não se adequa mais para a vida do meu filho, né? Então, provas de que teve uma condição de saúde, que preciso de um medicamento, né? Então, provas de nota de farmácia que comprovem que eu tenho gastos com esse valor, atividades extracurriculares. Então, todas as provas que forem possíveis e gastos que a pessoa tem com o filho é para trazer, além de provas também que demonstrem a capacidade financeira da pessoa que paga os alimentos, né? Então, se o genitor ou a genitora que faz o pagamento da pensão alimentícia teve ali uma ascensão na vida financeira, está conseguindo pagar mais de pensão, e o valor exatamente, o valor já não está mais correto, então todas as provas, né, seja de rede social, contra-cheque, melhor ainda, então todas essas provas que venham a corroborar a vida financeira melhor, carro, casa, restaurantes, toda a boa vida vem para facilitar a prova. E se é para diminuir o valor da pensão, teve mais um filho, mudou de emprego, tá ganhando menos. Isso também. É o binômio, né? Possibilidade e necessidade. A possibilidade daquele genitor em pagar um valor a mais, ou o que ele deve pagar, e também a necessidade daquela criança em receber. Então, aquilo pode ser revisado tanto para menos como para mais. Né? E esses dois pontos têm que ser vistos. Tem que ser vistos. E não é só, não vou juntar alguma coisa no processo para poder diminuir, ou enfim. A gente tem que trabalhar com a realidade aqui, né? Sim. E também na hora de fixar alimentos, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui no escritório, né? É daquela planilha que a gente tem, né? De despesas. Quando alguma mãe ou pai vem buscar a fixação de pensão, né? A gente envia uma planilha para poder fazer ali o preenchimento de valores que gasta por mês com o seu filho, né? Para a gente poder fazer uma base de valores, entender e juntar comprovantes, enfim, e poder requerer uma pensão que seja proporcional. Né? A gente foca ali na necessidade para poder ver a necessidade dessa criança ali. Exatamente. Então, e muita gente acha que a pensão alimentícia ela tem que abarcar realmente só os alimentos. Mas não, ela precisa trazer todos os pontos da vida daquela criança, tanto como lazer, saúde, educação, alimentação, todos os pontos da área da vida da criança. Quero te perguntar um pouco mais, né? Como investigar, como saber como está a situação de uma criança, né? E quais são os meios possíveis que a gente tem para saber isso dentro dos direitos de família, né? Como investigar, como averiguar se uma mãe, se um pai está inseguro com a situação da criança, né? Como que a gente pode saber disso? A gente tem o estudo psicossocial, que fala, né, no processo judicial, a gente fala bastante disso aqui no nosso escritório, que o estudo psicossocial é o quê? É um estudo psicológico com uma psicóloga, um psicólogo que vai conversar com aquela criança, com aqueles pais, e um estudo social também, que vai ser um assistente social que vai conversar com aquela mãe, com aquele pai, para poder entender o ambiente familiar. Se aquele pai, se aquela mãe tem um ambiente para acolher aquela criança, se entende a responsabilidade que é de criar aquela criança, se é um ambiente saudável. Então, através disso, num processo judicial, a gente consegue demonstrar qual é o melhor
ambiente para aquela criança, se os dois ambientes são saudáveis, como é que tá aquela criança, se aconteceu algum trauma. Falando sobre trauma, né? A gente tem o depoimento especial hoje em dia, desde 2017, né? E o que é o depoimento especial? Ela é uma audiência especial, né? Por isso que se chama de depoimento especial. Sim. Ela é muito mais acolhedora. Então, essa criança, né? Esse adolescente, ele vai ser ouvido através de uma psicóloga que vai estar com um ponto eletrônico numa sala especial, uma sala com brinquedos, com almofadas, né? Ainda que seja no fórum, uma sala muito mais acolhedora. E essas perguntas a serem elaboradas tanto pela juíza, pelo promotor e pelos advogados de defesa e pelo assistente de acusação vão ser reformuladas pela psicóloga que vai estar com o ponto eletrônico de uma forma mais lúdica para essa criança, né? Não tão agressiva. E se, porventura, a psicóloga entender que essa pergunta é de alguma forma delicada, se a criança não está em condições de responder essa pergunta, ela não será feita. Né? Então, uma possibilidade da gente ainda assim ouvir essa criança, fazer prova no processo, né? Ter ali a versão dos fatos daquela criança no processo, mas de uma forma muito mais delicada, sensível, né? E de uma forma muito mais respeitosa para aquela criança. E dentro da comunicação da criança, né? Então, a psicóloga vai agir com os meios ali adequados, às vezes através de um desenho, para poder entender algum trauma, ou entender também qual é o melhor ambiente, né? Na avaliação. E no depoimento especial, eu digo de trauma, né? Porque é quando tem alguma situação mais delicada. Mas isso é importante a gente falar também, né? Exatamente. E voltando ali sobre o estudo psicossocial, Sim. Uma vez que ele é feito, são trazidos laudos elaborados por esses profissionais ao processo, né? E a gente pode, como advogado, se manifestar desses laudos, né? Trazendo pontos importantes, né? Que a gente entendeu sobre esses documentos. Isso é muito importante para a gente averiguar quem é o melhor responsável para ficar com a guarda dessa criança, né? Quem é o melhor pai, mãe responsável para exercer os cuidados daquela criança, além de averiguar qual o melhor ambiente para essa criança estar. A gente gosta muito de trabalhar com isso aqui, né? De pedir esse estudo psicossocial para a gente poder entender e até ver o que é mais adequado, né? Da guarda compartilhada, ou é um caso de guarda unilateral, que, claro, são casos específicos, né? Mas para poder analisar a situação. E adequar as visitas também, né? Às vezes até divertir um pai ou uma mãe. Exatamente. Então, pensar na criança. Exatamente. Esse tem que ser o objetivo, né? E esse vai ser sempre o nosso objetivo, né? A gente sempre fala aqui para os nossos clientes. A gente não tá aqui para defender a parte X ou Y do processo. Sim. A gente tá aqui para defender os interesses da criança, assim como deve ser o processo. O processo inteiro deve reger pelos interesses do menor, né? Esse deve ser o melhor e a prioridade do processo. Não pelo interesse do pai, da mãe, do genitor, da genitora. Não. Né? A gente não tá aqui para defender isso, e sim prezar pelo bem-estar da criança, né? Onde a criança vai estar melhor assistida, seja com o pai ou com a mãe. E isso tem que ser a prioridade do processo a todo momento. Então, por isso que a gente conversa muito com um pai ou com uma mãe que busca aqui, né? Porque para poder alinhar isso. Tá? Seu interesse é o melhor para o seu filho? Então, vamos lá. Vamos estar junto nisso, né? Então, quando isso é alinhado, a gente tá ali junto com essa pessoa, representando essa pessoa. Exato. A gente tá conversando aqui de direito de família, né? Mas é importante a gente falar quais as áreas a gente atua, né? Não só direito de família. Exatamente. Hoje a gente atua muito na área civil, né? Que traz tanto a área do direito de família, sucessões, direito imobiliário. Que é o que a gente tá focando até o momento, né? Na conversão, né? Mas a gente também atua em direito imobiliário, direito consumidor, né? Como você falou também, direito digital. Sim. Área civil em geral. A gente sempre fala assim, né? Não sei você, mas quando perguntam, que áreas vocês atuam? Área civil em geral. Eu costumo dizer como a gente sobressai na área de família, em razão do grande número de casos aqui no escritório, eu falo área civil e área de família. Eu faço isso também. Imobiliário. Sim. Aí a pessoa responde, poxa, então não faz coisa com aluguel, né? Não, área civil envolve isso aí, como é que explica? Não, é que tem tanta coisa ali dentro. Mas é que é mais fácil, né? Mas às vezes a gente tem que pontuar melhor. Mas por isso que a gente tem que colocar no site lá, né? Tem. Fica lá pra isso. Mas vamos pro próximo. Vamos. Tá. Deixa eu te trazer perguntas de direito imobiliário. Como saber se você está realmente protegido em um contrato de aluguel ou compra de imóvel? O que ninguém te conta sobre essas transações? Isso é importante, né? Muito importante. É algo que a gente estava conversando até agora há pouco, né? Falando que as pessoas buscam ajuda jurídica quando já tem um problema.
mas não buscam ajuda para evitar um problema, uma dor de cabeça. Eu acho que isso aí é um exemplo perfeito. Inclusive, essa semana a gente estava ajuizando um processo e sobre a rescisão de um contrato de imóvel. E as partes, elas haviam adquirido esse imóvel em 2024. E a gente analisando o contrato de prontidão, a gente percebeu que foi usado o código 73, civil antigo. Não, o civil e o processual civil também. Exatamente. Os dois. 2002 e códigos completamente desatualizados. Então, é muito importante que seja feita uma assessoria jurídica antes mesmo da aquisição do imóvel. Então, no momento que vocês estiverem adquirindo um imóvel, busquem assessoria jurídica para fazer a revisão do contrato, né? Para ver se esse imóvel está livre de ônus, né? Se é um imóvel desembaraçado. E quando a gente traz isso, vai ver se não tem nenhuma penhora sobre esse imóvel. Evita uma dor de cabeça, né? Exatamente. Já vi situações assim que nos mandaram mensagem: bateu um oficial de justiça aqui na minha porta, procurando pelo proprietário, e agora? Aí vai lá e você descobre que o proprietário antes estava devendo IPTU. Então, e a dívida de IPTU acompanha o imóvel. Se você busca ali uma revisão contratual antes de assinar esse contrato, por mais que seja uma imobiliária, enfim, alguém que de confiança, é importante, né? Isso, a gente busca um resguardo jurídico. Porque muitas vezes, o que acontece, tá? Principalmente com contratos imobiliários de aluguel, enfim, que... Não consigo agora. Dei uma pausa. Olha aí a xícara que eu ganhei da minha sócia. Uma pausa nos contratos. Agora, voltando sobre contratos. Muito bom. O que é interessante a gente pensar? Que a gente busca uma revisão contratual antes para poder evitar qualquer desgaste ali, enfim, e ressaltar os olhos de umas coisas ali que a gente pode evitar depois. Aí, vamos pensar. O que existe muito hoje em dia? Muitos contratos de aluguel, de proprietário mesmo, né, que faz, não tem um terceiro, enfim. E a pessoa, vai de confiança e vai assina aquilo ali. Aí depois, o que acontece? Se dá algum problema ali. Pode ser uma pessoa de confiança, isso acontece, é normal, né? Mas se depara com uma situação que as duas partes não sabem o que vai fazer. Né? E é interessante falar, né? É uma relação de confiança até aquele momento. Exatamente. Durante a relação da locação, vão gerando problemas e já não passa mais a ser a relação de confiança que era no momento inicial. Né? Sim. Essa questão de contrato é muito importante. É muito importante. Isso aí, e tem até uma pergunta aqui, voltando em direito de família, em relação ao contrato de namoro. O que é contrato de namoro? Contrato de namoro. Isso existe. Contrato de namoro. Isso existe e é muito importante. Muitas pessoas acreditam, né, é um assunto polêmico no sentido de alguns acreditam que não tem validade jurídica e outras pessoas acham que não tem validade jurídica. Eu acredito no contrato de namoro, acredito sim que tenha validade jurídica, isso porque contrato de namoro nada mais é do que um documento, né, para fazer prova de que aquele casal não tem vontade, não tem intenção de formalizar e constituir uma união estável, né? Isso porque quando a gente fala de união estável, a gente já tem ali uma divisão de patrimônio, né? Uma possível divisão de patrimônio. Quando uma união estável ela não tem o regime de bens definido, ela é já determinada pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo do casamento. Exatamente. Aí o que acontece? Evita aquela pessoa que chega aqui no escritório e fala assim: mas eu paguei todo esse carro, eu paguei toda essa casa. Eu tenho todos os comprovantes. Eu tenho todos os comprovantes. Teve uma união estável. Exatamente. E o regime da comunhão parcial de bens prevê que todo o patrimônio que foi adquirido durante a constância daquele relacionamento é partilhado igualmente entre os dois. Sim. Então, ainda que uma pessoa tenha todos os comprovantes, tenha como fazer prova, né, de que aquele bem foi adquirido somente por uma pessoa, tem sim a possibilidade daquele bem ter que ser dividido igualmente entre as duas partes. Sim, porque se equivale a um casamento. Se equivale a um casamento, né, pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, o contrato de namoro, o que é? Ainda que essas pessoas se relacionem, que seja uma relação pública, que seja uma relação duradoura, né, e que possam vir a residir na mesma unidade, né, residirem juntos,
contrato de namoro é uma prova de que aquelas pessoas não pretendem constituir família, né? Que é um requisito ali da união, bem importante, da união estável. Então, acredito sim no contrato de namoro, acho super importante para um casal ali que não pretenda, né, Sim. ter a união estável instituída no relacionamento deles. Isso é um planejamento, é muito importante, né? Isso é um ponto bem importante, né? As pessoas têm que buscar entender que contrato é planejar, não é algo ruim. Eu acho que vem muito um peso muito grande, né? E precisa ser falado nos relacionamentos, né? O patrimônio do casal e o patrimônio particular de cada um precisa ser discutido no relacionamento, né? Tem um tabu muito grande hoje em dia sobre isso. Mas isso é o planejamento matrimonial, né? Sim. E precisa ser falado. Né? E até agora, voltando no direito imobiliário, né? Conheço o proprietário, não precisa fazer contrato. Deixa assim. Ou termina um contrato e o contrato tinha um tempo determinado, acabou o contrato, ainda segue no lugar. A gente teve um caso assim também. Tivemos. Aí o que acontece? Vai valer o contrato anterior? Vai valer o que tá de boca? Aí a gente tem que seguir a lei, né? Aí, no caso, a lei do inquilinato, né? Mas, enfim, a gente vai seguindo dessa forma. Mas pra gente se resguardar, busque sim um contrato, acabe com esse tabu, busque um advogado para revisionar o seu contrato e fazer um contrato para você. E o contrato bom não é o contrato com 20, 30, 40 páginas. Às vezes são 6 páginas. Algo simples, né? E que tem o necessário. Então é isso que a gente precisa buscar, né? Próxima. Deixa eu ver aqui também. Rescindir um contrato imobiliário pode ser mais simples do que você imagina. Você saberia por onde começar? Vamos pro contrato imobiliário, então? Vamos rescindir Vamos lá, vamos inventar uma imagem aqui, que acontece bastante aqui no escritório. Vamos lá. Eu já sei de qual tu vai falar. Um casal vai e compra um apartamento dos seus sonhos, que está com uma previsão para entregar em 2023. Estamos em 2025. Passou esses anos e não entregaram. E agora? Nos buscam. Tem como rescindir, doutora Nadine? Tem como rescindir. E o que a gente faz? Vamos além. Este empreendimento, essa construtora, tem patrimônio de afetação ou não? Não tem. E agora? E agora? No contrato está previsto uma retenção de quantos por cento? 25%. E agora? Eu diria 50%. Pode ser, né? Pode ser bem também abusiva. Tem 25%, tem 50%. Às vezes até com uma multazinha maior ali. Exato. O desespero. Vamos falar diretamente com a construtora. Sem saída, não compensa. Vou ter meu dinheiro de volta? E agora? Exato. Agora vamos pra solução. A gente falou já só do problema, né? Primeiro ponto, o que é um patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação nada mais é do que a incorporação, né, o empreendimento ter uma conta bancária própria e todo o pagamento, né, das parcelas, reforços, serem diretamente para aquela conta bancária e aquele dinheiro obrigatoriamente ser destinado para a construção daquele empreendimento, né? Isso precisa estar averbado e registrado na matrícula do imóvel, né? Tem um CNPJ próprio. Então, isso prevê, né, com a lei do distrato, de que a retenção, o percentual de retenção seja de até 50% do valor já pago. Isso era algo que a gente estava buscando esses dias, né? Exato. É a lei do distrato de 2018, né? Isso. Tinha a súmula 543 do STJ, que falava da devolução dos valores em todo ali que foi pago. E veio essa lei do distrato, né? E isso é muito aplicado a esses casos de rescindir um contrato imobiliário, né? É importante falar também que para imóveis adquiridos antes de 2018, essa lei não é aplicável, né? Isso com entendimentos do STJ, né? Sim. Então, exatamente. Ela não retroage, como diz o direito. Exatamente. Então, tem um entendimento de que é abusivo esse percentual de 50%. Né? Mas, enfim, se você é uma dessas pessoas ou se conhece alguém que busca rescindir um contrato imobiliário que aquilo ali não cabe mais para a pessoa, não foi entregue o imóvel, enfim, não cabe mais com o orçamento, juros, estou pagando só juros, enfim. Você tem sim como buscar a rescisão desse contrato e a devolução desses valores, né? É importante buscar um advogado, mais uma vez, né, para poder analisar o seu contrato, mais uma vez o contrato, para poder ver o que pode ser buscado ali nesse caso, tá? Isso é bem importante. Isso porque quando a gente fala de atraso na entrega das unidades imobiliárias, né, como foi o caso que a gente trouxe aqui hipoteticamente, a gente também tem
uma culpa, né? Quem deu causa a essa rescisão, né? De quem é a culpa pela rescisão do imóvel? Nesse caso, pelo atraso, que já superou o atraso previsto ali também, dos 180 dias, né? Que a gente chama de atraso extraordinário, foi a construtora. Perfeito? Então, tendo dito isso, a gente consegue provar que a culpa é de quem vendeu o imóvel diante do atraso e consegue, né, diante da súmula também 543 do STJ, buscar a devolução integral dos valores, né? Então, diante de todas essas informações, né, é bastante informação jurídica, a gente vai sempre recomendar, você tendo se identificado com algumas dessas informações, busque uma assessoria jurídica, né, para que adeque todas essas informações junto ao seu caso, mas, tendo dito isso, é muito importante. Tem, sim, sempre uma solução, né? No direito temos um problema, temos uma solução. Isso é um ponto importante, né? Tem muita gente que responde o seu problema jurídico olhando para o outro. Ah, do fulano ali não deu certo. Então não vou fazer. Não faça isso, né? Porque cada caso é um caso. No direito é muito assim, né? Por mais que a gente tenha Estudamos muitos anos para dizer depende. Já teve uma cliente que nos buscou e falou assim, ó... Eu quero que me diga sim ou não. Eu preciso de uma resposta sim ou não. E a gente... Ai, não. O que a gente vai fazer? Não tem como a gente dizer isso. Porque a resposta era depende. Então a gente começa a trazer vários casos hipotéticos. Ó, se isso acontecer, vai ser assim. Se isso, vai ser assim. E é assim que é o direito, né? Então por isso que é importante a gente entender que a gente estava falando de várias possibilidades. Mas para você analisar o seu caso, a gente precisa analisar a sua situação e poder trazer um caminho ali do que a gente pode ser feito, né? E não é o caso de outra pessoa que vai dizer sobre o seu. Isso é bem importante da gente falar. Exato. Vamos para o próximo. Vamos. Seguindo ali. Ó, galera. Temos mais uma dúvida aqui. Ó, galera. A dúvida ao vivo aí, ó, do nosso diretor. Vai. Desgaste natural. Apartamento. Isso é importante. Desgaste natural. Que eu tenho certeza que não só eu, mas muitos aqui em Gramado, né? É meio forte esse tipo. Desgaste natural. Independente se é natural ou não, no contrato, a imobiliária exige que tem que ser reformada. Sim. Pediram pintura pra vocês? Pediram. Beleza, aqui que a gente fez, né? Tipo, a gente furou a parede pra colocar cortina. Beleza. Justamente. Isso aí. A gente provocou aquilo. Sim. Mas eles exigem até natural que seja reformado. Pode ou não pode isso? Falando de forma geral, tá? Claro, cada caso é um caso, como a gente falou. A gente precisa analisar ali, precisa ver algo que seja razoável com também a legislação que a gente tem. Mas, de forma geral, você precisa buscar entregar o apartamento de como ele estava antes. Sim. Então, por exemplo, tem muita gente que busca isso, imobiliários, enfim, que, a pessoa entregou o apartamento dessa forma. Aí agora você vai devolver o apartamento. E eles exigem você pintar algo que não estava pintado antes. Então, a gente já viu várias pessoas saindo de um aluguel, que aí o valor vai lá e eles cobram um valor de pintura, valores enormes. Um ponto importante, você alugou um imóvel. Entre no imóvel, registre tudo de como ele está. Tenha vistoria, faça seu registro, guarde isso. Nossa, isso daí já me salvou muito, falando de experiência própria. Eu passei já por uma situação recentemente, quando eu morando de aluguel, tinha lá todo o meu imóvel, tirei fotos no início, tranquilo. No final, trouxeram várias questões. Ó, isso aqui tá assim, assim. Olha aqui, eu tenho a foto, isso é diferente. Por que eu tô dizendo isso, tá? Porque a vistoria, eles vão, de alguma forma, poder beneficiar a imobiliária ou o proprietário, enfim. Então, não vão tirar fotos de locais específicos. Então, você pode fazer a prova. Facilita também aqui, se vier a ter um advogado no trâmite, né? Então, isso é normal de acontecer, né? A gente precisa evitar essas situações. E se você passa por uma situação, nossa, saí de um imóvel, me cobraram várias coisas. Gente, busca uma orientação com um advogado, de verdade, porque a maioria das vezes pode ser algo abusivo, entende? Às vezes é um valor abusivo. Então, vamos dizer, reparo de alguma coisa que realmente tinha que ter sido reparo, ter tido reparo. Mas o valor é abusivo. Cadê o recibo disso? Né? A gente recentemente passou por uma situação assim, né? Digo aqui no escritório. Acontece sempre, né? Então, busquem isso, né? Isso é bem importante e é normal, né? As pessoas vivem de aluguel, tem os proprietários, enfim, é a escolha de cada um, mas isso é importante, né? E é importante também trazer que em um contrato de aluguel, a gente só pode ter um único meio de garantia em contrato de aluguel. E eles são caução, seguro-fiança, fiança,
cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Então, em um contrato de aluguel, a gente não pode ter mais de 1 meio previsto de garantia neste contrato, né? Isso já é uma abusividade também. É importante colocar que, às vezes, um contrato muda um pouco o nome. Eles botam, crédito pago, aí usam o nome da empresa que vai fazer o seguro fiança, então... Isso. Tudo abrange essas 4 modalidades, né? Mas, enfim, busque revisionar o seu contrato antes de assinar, né? E leiam seus contratos. Isso é algo que a gente fica assustada, né? Às vezes as pessoas assinam e não sabem nem que estão assinando. Só assinam. Exatamente. E depois, quando vê, você assinou uma responsabilidade enorme. E claro, né? Isso é importante dizer. Eu já assinei. E agora? O que eu vou fazer? Tem cláusula abusiva. Justamente. Se tem uma cláusula abusiva, nós temos aí a justiça pra gente botar esse processo ali à tona e buscar ali a declaração dessa cláusula abusiva, né? Exato. E buscar a nulidade dela. Se é cláusula abusiva, deve ser nula. Então, a gente consegue buscar mudar esse cenário também, se isso já aconteceu com você. Exato. Mais uma dúvida aqui, ó. Fui cadastrada em órgão de inadimplência. E agora? Mas eu não tenho dívidas. Uau! E aí, o que fazer com isso? Essa é recorrente. Então, primeiro passo, entrar com ação judicial. Sim. E pedir uma liminar. Então, o que é uma liminar? É uma primeira decisão, né, uma decisão de urgência do juiz, pedindo, primeiramente, para que seja retirado o nome dos órgãos de proteção de crédito, né? Principalmente juntando ali o comprovante do pagamento dessa dívida, ou então comprovando de que essa dívida não existe. Até porque é uma dor de cabeça isso, né? Exatamente. Estar nos órgãos de proteção de crédito, né, cadastrado indevidamente, tem um prejuízo, né, e traz uma má reputação da vida financeira dessa pessoa, né? Sim. Então, é muito importante que a gente faça esse pedido liminar para que essa pessoa seja retirada o quanto antes dos órgãos de proteção de crédito. Aí a gente entra em outro tópico, né? Se a pessoa pagou a dívida, tá tudo certo, aí tenta fazer crédito no cartão de crédito, não consegue, tenta fazer empréstimo, não consegue, os bancos me odeiam. O que está acontecendo? O que é isso? Então, vamos lá, ali... o que é o registrato? Exatamente. Doutora Lohane? Nós temos o registrato. O que é o registrato, né? É como se fosse a reputação, sua reputação pelos bancos, tá? Então, o registrato principalmente é o Bacen, né? Exatamente. É vinculado ali ao Gov, né? Você entra ali, você busca ali como é que tá a sua reputação no registrato. O registrato ali tem todas as dívidas que você teve e tem as que foram vencidas, né? Mostra o prejuízo, vencida, enfim. Você tem que consultar como é que você está no registrato para poder ver se aquilo ali tá na lista negra, entende? É como se fosse assim, dizendo de uma forma bem fácil pra gente entender. Então, talvez o seu nome esteja no registrato e talvez esse seja o motivo de você não conseguir crédito. É importante, no momento de buscar esse relatório, pegar o relatório dos últimos 5 anos. Sim. Né? Se a gente coloca ali dos últimos 6 meses, dos últimos 3 anos... Muito importante. Pode não constar. Mas, se a gente busca o relatório dos últimos 5 anos, pode ali... Tá ali inscrito com prejuízo, né? Uma dívida ali vencida. E tá causando prejuízo no seu nome, ainda que... né? Às vezes é uma dívida de 2021 que tá ali ainda e tá te causando essa dor de cabeça, né? Exato. Então, o que a gente faz, né? A gente busca ali direto com o órgão do consumidor dentro do Gov para poder mostrar ali que foi pago, tentar tirar, e muitas das vezes os bancos não retiram. Exato. Aí que vem a ação judicial. Com a ação judicial, demonstrando ali que a pessoa pagou, enfim, isso gera muitas das vezes danos morais, né? Uma indenização de danos morais por essa dor de cabeça, né? Nesse mesmo sentido também, né, a questão que a gente estava trazendo ali anteriormente, né, de ter sido inscrito indevidamente em órgãos de proteção de crédito, né? Além de entrar com ação, a gente também pede uma indenização por danos morais. Claro que ela não é uma promessa, né? Ela é um pedido que deve ser analisado. Consulte o seu nome no registrato. Se precisar de ajuda, também pode nos chamar, viu? A gente pode te ajudar nisso. Minha conta empresarial no Facebook ou no Instagram, você tá vindo da cabeça. Google foi bloqueada ou hackeada. Tenho que fazer? Essa veio da cabeça, mas é recorrente. Veio aqui. Tem que fazer. Muitas das pessoas, né, o que acontece? Muita da gente trabalha com aquilo ali, depende daquilo ali, e aquilo ali gera uma dor de cabeça, um abalo, enfim, até financeiro, né? E muita da gente, vou começar do zero. Vou fazer outra conta, vou começar a buscar seguidor, enfim, e começo do zero. Mas isso não precisa ser feito.
se foi uma conta que é importante para você, a gente tem um meio judicial para buscar isso, né? Então, a gente demonstrar ali que aquela suspensão, aquele bloqueio foi indevido judicialmente, a gente pede por meio de liminar, né, um pedido de urgência para o juiz, para que determine que essa conta retorne para a pessoa, né? Em um prazo específico, com um tempo específico. Então, se a sua conta foi bloqueada, suspensa e foi indevidamente, busque provas e busque um advogado para poder buscar essa situação, tá? E outro ponto importante também para a gente trazer é sobre os lucros cessantes. Sim. Muito importante fazer prova do período que essa conta ficou bloqueada, que você ficou sem acesso a essa conta, isso porque a gente consegue fazer um pedido sobre lucros cessantes, né? Se essa conta é usada como forma de trabalho, né, que você obtém lucro sobre essa conta, uma forma de trabalho, a gente consegue fazer uma média dos valores que vocês obtinham, né, diariamente e fazer esse pedido de lucros cessantes contra quem está causando esse prejuízo. Muitas das pessoas que trabalham com marketing digital, né, empresas também que se envolvem em marketing digital, dependem daquela conta e teve algum problema, enfim, é uma questão de urgência, isso pode ser revisto na justiça sem um prejuízo maior, né? Então, a gente pode comprovar ali o valor que deixou de ganhar naquele dia para poder buscar indenização. Contas que envolvem anúncios, né? Influenciadores. Muitas pessoas que hoje a gente sabe é uma realidade, né? Digo, muitas pessoas é a plataforma que hoje fazem a divulgação dos seus trabalhos. É importante trazer esse conhecimento. O mundo é digital, né? A gente tá aqui, né? Por algum motivo, né? E ainda que a gente tenha usado esse episódio aqui como uma forma de perguntas e respostas, se porventura você tiver mais perguntas, mais dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai buscar sempre trazer nesse espaço uma plataforma de... A gente quer isso daqui, ó. O que a gente tá fazendo, de conversando, transparência e uma transparência, uma comunicação boa, né? Conhecimento para vocês. Tá certo? Então, podem entrar em contato com a gente. Estamos abertos a isso, né? Vamos deixar nossos links, nos acompanhem nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilhe e mande para um amigo. E até a próxima, então. Até a próxima. E vamos tendo novidades aí, viu? Isso aí. Isso aí. Até mais.